paz seja convosco. Amém. Peço que a amada igreja, por favor, abra vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na tela, porque a minha versão é um pouco diferente, então vamos ler aqui. E o rei determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe impôs outros nomes, a saber, a Daniel, pois o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que um dos outros jovens da vossa idade. Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires procederá para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Meu Senhor e meu Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, para Te reverenciar, para dizer que o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus, e que só diante de Ti nós nos encurvamos. Assim como Daniel, diz a Tua palavra que ele determinou firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Nós dizemos a Ti que nós também estamos determinados a prestar culto e a reverenciar ao único Deus, Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, tem a liberdade de falar conosco, de agir e interagir em nosso meio. Fala conosco conforme Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos... Dá mais um pouquinho de retorno, pastor. Não estou ouvindo minha própria voz. Nós estamos diante aí. Bom, amém. Obrigado. Nós estamos aqui diante de uma passagem de Daniel. Se nós formos ler a partir do verso 1,
Eu não li porque eu queria ganhar um pouco de tempo, porque ainda tem outras passagens para a gente estar lendo no livro de Daniel. Mas aqui eu vou fazer um resumo para você. Nabucodonosor, ele invade Israel e ele leva cativo parte do povo de Israel, entre eles Daniel, Ananias e os outros dois também, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel teve seu nome trocado para Beltesazar. Ele leva, diz a palavra de Deus, que leva Nabucodonosor, destrói Jerusalém, destrói Israel, leva o que lhe interessava de ouro e de prata, leva tudo para Babilônia, leva também os utensílios que eram usados no tabernáculo para adorar a Deus, e leva os melhores homens que tinha Israel, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei dá uma ordem a Apenaz, que era o seu chefe, era da cozinha, dá uma ordem para ele: olha, eu quero que você trate por 3 anos esses jovens com a melhor comida. Eu quero que dê para eles a comida que eu como, e o melhor vinho, também o vinho que eu tomo, por 3 anos. Porque diz a história que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham aproximadamente entre 15 e 16 anos quando foram levados cativos. Ou seja, eram de fato 3 jovens, passando da adolescência para a juventude. Quando eles chegam na Babilônia, e lembrando que eles foram para lá como escravos, e o rei percebeu que eles tinham uma inteligência acima da média, e que eles eram estudados. Então o rei queria ali tratar eles por 3 anos, para depois usar ele em todo o serviço ali. E o rei já contava que ia usar eles também na parte da administração da Babilônia. Interessante que diz aqui que quando deu essa ordem, Daniel chega e fala para o mestre lá da cozinha, fala para ele, para Apenaz: olha, nós não queríamos nos contaminar, nós não queremos comer da comida do rei, nem tomar o vinho. Deixa nós só comer legumes e tomar água. E diz a palavra de Deus que Daniel e os seus 3 amigos acharam graça diante de Apenaz, mas ele diz para Daniel: mas eu tenho medo de fazer isso. E logo o rei vai perceber, porque os outros jovens que se alimentam com as iguarias, com as comidas e as bebidas do rei, logo o rei vai perceber que esses outros jovens estão com semblante melhor que vocês, estão mais fortes. Daniel diz: olha, faça um teste, então somente por 10 dias. E olha que o rei Nabucodonosor tinha dado uma ordem para que eles fossem alimentados com o melhor da comida e a melhor bebida durante 3 anos. E Daniel diz: nós só precisamos de 10 dias. Faça o teste, nos alimente só com legumes e água. E no final de 10 dias, compare. Se nós estivermos piores ou melhores, e você mesmo julgue e decida. E diz a palavra de Deus que no final de 10 dias, o chefe da cozinha do rei se surpreende, porque Daniel e os seus 3 amigos estavam mais fortes do que os outros jovens que comiam da comida do rei.
tomava do vinho do rei. E algumas coisas me chamou muito a atenção quando eu estava meditando nessa palavra. No verso 8, aqui na minha versão, diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Primeiro ponto que eu vejo aqui: pense, se coloque no lugar de Daniel e desses 3 jovens. Você sendo tirado da sua terra, do meio dos seus pais, do meio da sua família, do seu país sendo destruído, você agora se encontra em um outro país e como escravo. E Nabucodonosor foi um dos reis mais temíveis que teve. Ele, por qualquer coisa, ele mandava matar. E aqui diz a palavra de Deus que Daniel determinou firmemente não se contaminar. O que eu aprendo com isso? O que eu quero aprender com Daniel, o que nós temos para aprender com Daniel? Alguém que resolveu correr um risco, alguém que resolveu pagar o preço, para que o nome do seu Deus fosse exaltado. Imagine ele num país onde ele estava sendo escravizado, e ele não poupou as palavras, ele deixou claro: eu não quero me contaminar. Imagine o risco que Daniel e seus 3 amigos correram, de apenas o chefe mor ir lá e dizer isso para o rei. Era forca na certa. Mas ele não estava preocupado com a vida dele, ele estava preocupado em exaltar o nome de Deus. Aquilo que eu sempre tenho dito quando eu subo aqui: haja o que houver, seguindo a Deus, seguindo a Deus. E Daniel era esse tipo de servo de Deus. No fim, no verso 15 diz assim: no fim de 10 dias a sua aparência era melhor, estava ele mais robusto que todos os jovens que comia as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias, e o vinho que lhe devia beber lhe dava legumes. Deus permitiu que eles fossem levados como escravo, mas em nenhum momento Deus se afastou dele. Aí você pode perguntar: por que Deus permitiu? Deus permitiu porque Deus não gostava de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus não se importava muito? Não, pelo contrário. Deus permitiu porque Deus queria usar eles grandemente para fazer a sua obra, para exaltar o seu nome. E Daniel entendeu isso. Então Daniel não perdeu tempo, Daniel não ficou murmurando, Daniel não ficou reclamando. E nos últimos dias Deus tem falado fortemente comigo sobre isso. As lutas que a gente passa, que eu tenho passado no dia a dia, que eu sei que você também passa, lá na minha empresa, enfim, as lutas que a gente passa. Deus tem me levado a não reclamar, a não murmurar, a não perguntar por quê. Porque Deus tem me mostrado e tem me dito que as lutas nunca faltarão, mas também nunca faltará a sua boa mão estendida sobre a minha vida. E assim será sobre a tua vida também, queridos. Eu não vim aqui para dizer que se você andar com Deus, a sua vida será só bênção e vitória, como dizem muitos aí. Eu vim aqui para dizer que se você determinar, assim como Daniel determinou firmemente em seu coração em não se contaminar e a servir unicamente o Deus vivo, se prepare, porque você vai ter muitas perseguições, muitas afrontas, muitas lutas. Eu vim aqui para te dizer exatamente o contrário. Mas
Deus estará contigo em toda e qualquer situação. E em toda e qualquer situação Ele te dará escape, Ele te dará os livramentos que você precisar e que Ele achar que deve dar. Você está disposto a caminhar com Deus dessa maneira, como caminhou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu queria que nós fôssemos agora para Daniel capítulo 6, versículo 4 em diante. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem uma culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharemos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Um decreto macabro, um decreto traiçoeiro. Aqui, Daniel já era agora de mais idade, Daniel já estava a serviço. Na verdade, Daniel aqui já se encontrava a serviço do rei Dário, porque Nabucodonosor já tinha passado. Porque assim como Nabucodonosor invadiu Israel e assolou Israel, levou também cativo o rei Joaquim na época, Babilônia também foi invadido pelo rei Dário, que tomou o poder, e Daniel já estava ali há muitos anos a serviço de Nabucodonosor. E se nós formos ler todo o contexto aqui, você vai ver que o rei Dário, quando ele toma o poder, ele resolve pôr em cada província um prefeito, um governador, e diz que eram 120 homens. E sobre esses 120 homens, ele escolhe 3 para comandar esses 120 homens. E entre esses 3, um deles era Daniel. E diz a palavra de Deus, conforme eu li aqui, eu quero reler, Daniel capítulo 6, verso 4. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Aqui Daniel estava tipificando Cristo que viria. Porque lá em 1 de Pedro, capítulo 2, 22, vai dizer assim: Pedro diz sobre Jesus: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Agora eu quero ler novamente: porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Daniel tipificando Jesus que viria muitos e muitos anos depois. Daniel tendo uma postura que teria Jesus depois. E diz a palavra de Deus sobre Daniel que ele era fiel em tudo. E sobre a vida dele não se achava erro, não se achava engano e nem culpa. E agora o rei já estava decidido colocar ele comandando tudo. Assim como Faraó fez com José. Abaixo de Faraó só tinha José. E aqui a intenção de Dário era pôr Daniel, só estaria abaixo dele mesmo. E aí, quando esses outros governantes perceberam isso, ficaram com inveja e fizeram de tudo, tramaram de tudo, ficaram tempos e tempos, levaram anos procurando na vida de Daniel um defeito
para acusá-lo diante do rei, para que Daniel fosse morto e deixasse o caminho livre para eles. Mas eles mesmos dizem: não conseguimos achar nada nesse Daniel, a não ser na lei do seu Deus. Perceba um momento, queridos, que acontecia lá na Babilônia com os homens de Deus, se não é exatamente o mesmo momento que estamos vivendo nos dias de hoje. A perseguição a qual o povo de Deus, a qual a igreja de Deus está sendo afrontada de tal maneira que querem pôr o império das trevas para nos governar, mas em nome de Jesus, eu estou aqui para profetizar que em nome de Jesus, a igreja de Deus não vai se encurvar diante de nenhum homem, de nenhum satânico das trevas. A igreja de Cristo só se curva ao Rei Jesus. Tem aí na internet um vídeo que foi colocado aí de um jovem lá intitulado Satanista, que ele diz que o povo de Deus vai comer o pão que Satanás amassou. E fala mais lá um monte de besteira. E eu estou aqui para dizer para ele e para toda a sua corja que eu e o povo de Deus, nós só se encurvamos diante de Cristo Jesus. Eu estou disposto a pagar o preço que Daniel pagou, que estava disposto. E você? Porque, queridos, se preparem. Dias difíceis ainda virão. Mas o Rei dos Reis estará conosco para nos conduzir rumo a Canaã celestial. Porque a nossa pátria não é aqui. E passe o que passar, nós passaremos com o Rei dos Reis, Cristo Jesus. Então aqui não foi diferente do que acontece nos dias de hoje. Quando não acha nenhum problema, nenhum defeito na vida do cristão, aí vai perseguir na adoração ao seu Deus. Mas cada vez mais o povo de Deus ressurge com mais força. E aí eles tentaram fizeram um decreto, ludibriaram, enganaram o rei Dário, porque o rei Dário gostava muito de Daniel, tinha muito apreço a Daniel, e faz um decreto macabro, com pretexto que era para engrandecer o rei, que durante 30 dias ninguém poderia adorar nenhum deus, porque lá na Babilônia cada um tinha um deus, tinha muitos deuses, e ninguém então podia adorar ou pedir nada a nenhum deus, a não ser a ti, ó rei Dário. Então faz um decreto macabro com pretexto de engrandecer Dário, e Dário cai nessa armadilha, e só depois ele percebe que esse decreto era para atingir Daniel. Acompanhe comigo, verso 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graças a Deus, como costumava fazer. Como eu tenho inveja de Daniel. Gente, nós estamos insistindo com a igreja para vir orar meia hora às terças-feiras. E é uma luta, mas graças a Deus está aumentando. Ontem já tinha mais gente. Glória a Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. E olha que ele era escravo da Babilônia. Mas ele não estava nem aí. Quando dava a hora dele orar, ele largava tudo. Você acha que Daniel estava preocupado? Eu vou orar, e se eu vou orar, e se o rei não gostar? E se o rei mandar me prender? Se o rei mandar me matar? Você acha que Daniel estava preocupado? Daniel não estava nem aí. Daniel estava
aqui que quando o rei assina o decreto. Então Daniel teve conhecimento. Eu digo aqui sem medo, a maior parte da igreja de Cristo nos dias de hoje ia se esconder. Porque eu já disse aqui, quando começou a Covid, a igreja se escondeu, a igreja se acovardou. Bastou os governadores baixar um decreto aí, todo mundo ficou com medo. E eu não estou aqui para afrontar nenhuma autoridade, mas a verdade foi o que aconteceu. E aí, ainda usava uma desculpa, mas a palavra de Deus tem que falar que nós temos que obedecer. Todas as lideranças foram ordenadas por Deus, temos sim, desde que não ataque a nossa fé, que não confronte a nossa fé. Mas Daniel fez o quê? O decreto foi assinado, Daniel poderia se esconder. Diz a palavra de Deus que naquele exato momento Daniel falou: deu minha hora de orar. Aí Daniel vai para o seu quarto, abre a sua janela, virado para Jerusalém, porque os judeus têm esse costume, eles sempre quando vai orar, esteja onde estiver, eles imaginam que lado está Jerusalém. Se é aqui, eles viram para cá. Se eles entendem que é para a esquerda, eles viram para a esquerda. E assim eles oram. E diz que Daniel abre a janela do seu quarto, vira para o lado de Jerusalém e vai orar, como de costume. Outra coisa linda que eu aprendo aqui: Daniel não esperou a luta chegar, não esperou a perseguição chegar para ir orar, para ir chorar nos pés de Deus. Daniel já tinha costume de orar. Se tudo vai bem, Daniel está orando. Se tudo vai mal, Daniel está orando. Se Daniel está em Israel, no meio da sua família, sendo treinado, sendo preparado para governar na sua pátria, ele serve a Deus, ele ora a Deus. Se ele é levado como escravo, ele continua servindo a Deus, ele continua adorando a Deus. E aquilo que eu tenho dito, tudo dando certo, servindo a Deus. Tudo dando errado, servindo a Deus. Com dinheiro, servindo a Deus. Sem dinheiro, servindo a Deus. Empregado, servindo a Deus. Desempregado, servindo a Deus. Com saúde, servindo a Deus. Doente, servindo a Deus. Porque nós podemos ficar e passar sem todas essas coisas, mas nós não podemos ficar sem Deus. É necessário nós termos essa compreensão. Eu estava fazendo um serviço, hoje um retrabalho, o vinil de uma piscina que instalamos sexta-feira. Pastor Éder vai entender o que eu vou falar. O meu cunhado deixou um pedaço de manta em cima da manta e entre o vinil. Simplesmente o cliente exigiu que nós tirássemos. Pense o trabalho. Eu e ele lá o dia inteirinho no sol. Cansado, dor de cabeça. Tinha tudo para não estar aqui. Mas eu determinei no meu coração que eu não quero perder mais nenhuma oportunidade de adorar a Deus. Aí você pode falar assim: ah, mas você só pode adorar a Deus na igreja? Você só pode orar na igreja? Não. Eu posso, eu devo e eu faço isso na minha casa também. Mas eu entendo que quando eu tenho um compromisso de vir aqui, e eu tenho consciência disso, é algo que está garantido, é algo que eu determinei no meu coração, assim como Daniel. Assim como Daniel determinou que ele ia orar 3 vezes por dia. Então, acontecesse o que acontecia, Daniel ia orar, ele parava tudo. Está chovendo, Daniel ia orar. Está fazendo sol, ele ia orar. Estava com saúde, ele orava. Estava doente, ele orava. Estava sendo perseguido, ele ia orar. Para Daniel não importava. Na hora dele orar, ele largava tudo que estava fazendo e ia orar. Então, nesses últimos tempos, Deus tem colocado isso no meu coração. Olha, os dias de atividade na igreja, só se for realmente impossível, mas do contrário,
esteja lá. Vai ouvir a minha palavra lá, vai pregar a minha palavra lá, vai aprender a minha palavra lá, vai me adorar. Outra coisa que eu já falei aqui na escola bíblica. Por que eu determinei essa terça-feira de estar aqui? Eu sou tonto, queridos. Eu quero garantir que pelo menos uma vez por semana, meia hora, eu vou orar. Mas como assim, pastor? Tem dias que você está cansado, você não consegue orar. Tem dia que você começa a orar, dá sono. Enfim, isso aqui está garantido. Mas nós precisamos de mais, e Daniel tinha esse propósito. Então, quando a gente coloca metas, quando a gente coloca objetivos, você vai ver que as coisas fluem melhor. Eu estava conversando com uma pessoa, dando alguns conselhos, e ela reclamava dela mesma. Ela falava: olha, eu percebo alguns defeitos que eu tenho, às vezes eu falo demais, e às vezes as pessoas me condenam por isso. E aí eu brincava com ela: você é igualzinho eu, quando era mais jovem, você nem respira para falar. Eu não consigo. Eu falei: começa devagar, começa a colocar medo. Toda vez que você estiver conversando com alguém, e que você já começou a falar um pouco mais, lembra, é hora de parar. Porque eu tenho aprendido, Deus tem colocado isso no meu coração, que para tudo a gente tem que ter metas. A gente tem meta no trabalho, a gente faz meta para juntar dinheiro, para comprar um carro, para comprar uma casa, a gente faz planos, a gente só não põe metas para servir a Deus. Deus tem colocado isso no meu coração. Daniel, quando soube do decreto, ele podia se esconder, mas ele foi adorar a Deus, como já lhe era de costume. Interessante que tem pessoas que não têm hábito de orar. Só que a pessoa, quando ela mais ora, é quando ela está na luta, quando ela está na cova dos leões, quando ela está na fornalha. E você vai ver, se você ler do capítulo 1 para frente, você vai ver que antes disso, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, também tiveram a oportunidade de negar a Deus e não ser jogados na fornalha. E o rei disse: olha, se não adorar a estátua que eu ergui, vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver se o seu Deus vai nos livrar. E ele simplesmente fala: olha, se o nosso Deus quiser, ele nos livrará. Mas se ainda não nos livrar, mesmo assim não nos prostraremos. Estou falando aqui de homens que não negociaram a sua fé, de homens que não se renderam, de homens que resolveram pagar o preço. Se quiser me matar, me mate, mas eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar servindo a Deus. O que nós temos feito? O que eu e você tem feito para servir a Deus, para andar com Deus, para adorar a Deus? Verso 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apressaram ao rei e a respeito do interdito real, e lhe disseram: não assinastes o interdito, que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer um Deus, qualquer um homem, a não ser a ti, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Verso 13: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, olha, eles odiavam Daniel, esse Daniel, que é um dos exilados, ou seja, não é ninguém, de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Verso 14: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. O rei não ficou bravo com Daniel, o rei não queria fazer isso.
e determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol, se empenhou para salvá-lo. Verso 16: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei tentou de tudo, mas ele não podia revogar o seu decreto. Aí ele disse: ó Daniel, já que você serve esse Deus aí todos os dias de uma maneira tão exemplar, que ele te livre agora. Só que outra coisa que eu acho interessante, veja aí no verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Até o ímpio jejuou por causa do servo de Deus. Daniel expressava tanto no seu comportamento, no seu andar, na sua postura, a imagem de Deus, que o ímpio o amava. E nós podemos ser assim, queridos, nós podemos ser amados por todos, se nós tivermos postura de Daniel. Verso 19: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele chama Daniel e fala: Daniel, será que esse Deus que tu serves de uma maneira continuamente, será que ele pode te livrar? Verso 21: Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Tranquilo, queridos. Se não chegou a minha e a tua hora, Deus vai fechar a boca de leões. Deus vai te livrar da fornalha. Deus vai te livrar da mão do servo de Satanás. Deus vai te dar todos os livramentos. E se porventura ele não te livrar, é porque chegou a minha e a tua hora. E se chegar a minha e a tua hora, nós vamos continuar adorando a Deus nos céus. Eu tenho aplicado no meu coração servir a Deus de uma maneira incondicional, cada dia mais. Na apuração das eleições, eu perguntei a Deus: Deus, será que o Senhor vai entregar a nossa nação na mão dos filhos das trevas? Deus colocou no meu coração: enquanto tiver homens e mulheres dispostos a pagar o preço, a jejuar e orar, eu darei livramentos a essa nação. Eu sararei essa nação, como eu fiz com Israel, como está descrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e deixar os seus maus caminhos, e se converter dos seus pecados, lá dos céus eu o ouvirei, e o perdoarei, e sararei a sua terra para sempre. Amém. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero na verdade que você ore comigo pela essa nação. Porque enquanto a igreja estiver orando, enquanto a igreja estiver clamando, enquanto a igreja estiver disposta a dizer em bom som, nós não se dobraremos aos filhos das trevas. Nós só se dobraremos a Cristo Jesus. Eu creio que Cristo estará
favorecendo a nossa nação. Meu Senhor e meu Deus, aqui está a bandeira da nossa pátria, símbolo maior da nossa nação, Senhor. Senhor, a Igreja de Cristo agora levanta um clamor em favor da nossa nação. Nós estamos aqui para profetizar em uma só voz que os filhos das trevas não subirão lá no palácio, não sentará na cadeira que está reservada para aquele que o Senhor os separou. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo ataque satânico contra a nossa pátria e nós declaramos que o Brasil é do Senhor e que Jesus Cristo, Rei dos Reis, é Ele que decidirá, já decidiu, já está decretado quem ocupará a cadeira da presidência. Nós cremos em nome de Jesus que o Brasil continuará sendo governado pelo homem que o Senhor escolheu. Nós abençoamos essa nação em nome de Cristo Jesus. Eu vos abençoo, Israel de Deus, que o Senhor Deus vos abençoe, nos guarde, nos dê a paz e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Recebam a paz de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor Jesus.